Aleluia. Tudo bem, gente? Demorei a chegar aqui, que tinha algumas contenções, aí uns pneus queimados ali na avenida. E aí, realmente, tem muita gente que está tentando chegar, aí mais do entorno e não está conseguindo. Mas vai ficar tudo bem. Pega a sua Bíblia, 1 de Pedro 2, versículo 24. Deixa eu te falar um negócio. Ontem eu não consegui falar em nenhum culto, realmente Deus queria que a gente fizesse exatamente aquilo. Ali na saída tem os nossos livros. Deixa eu te contar uma história. Todos os países que a gente viaja aí na América Latina, América Central e América do Sul, nenhum deles são ricos, você sabe disso, né? E 90% desses países são os países que eu prego. Então, como é que a gente consegue fazer esse trabalho? Até as passagens sou eu que pago. O Espírito Santo falou assim: vai aonde eu te mandar, com dinheiro ou sem dinheiro. Se lhe derem, vai. Se não derem, vai. Então Deus tira daqui, põe acolá, faz aqui, faz acolá. Como eu te disse, chegamos em alguns países de chegar no aeroporto e rasgar nossos livros. Um bem recente agora. E a gente tem que obedecer a Deus. Você fica 10, 15 dias num lugar desse, o resultado espiritual é maravilhoso, mas Deus sempre supre tudo. Deus sempre supre. A gente nunca ficamos devendo ou perdendo nada para ninguém. A última vez que eu fui no Peru, agora não lembro, Argentina, eu sei um desses países aí que não está bom. É tanto pai. Eu falei para minha esposa, eu falei assim para ela, olha, vamos pagar, eu penso que era mês de março, vamos pagar todas as contas de março e fevereiro em fevereiro. Ela falou, como? Com mês mais curto, pagar 2 meses no mês mais curto? Eu falei, essa é a ideia. A gente não pode contar com o mês de março, porque eu estou indo num país muito pobre, fazer a obra de Deus. E então vamos orar para que o mês de fevereiro seja uma bênção, a gente venda livros e as pessoas comprem, etc., para que eu não viaje com o coração preocupado em pagar a conta. E eu não faço isso. E foi dito e feito. Foi dito e feito, no mês de fevereiro Deus supriu tudo, nós pagamos as contas de fevereiro e março, em fevereiro. E fui para a Argentina, agora realmente foi a Argentina, isso, para a Argentina, em março. E preguei lá. Foi sobrenatural o que Deus fez. Em um dos dias, veio uma garotinha com envelope. Olha isso, eu guardar no seu coração. E ela me desenhou, fez um desenho e falou assim, te amo. E eu recebo muitas cartinhas de crianças assim, né? E eu não, irmão, realmente eu não tenho essa ansiedade. Quanto tem nesse envelope? Eu imaginei, o envelope é gordo, mas é peso argentino. É um peso meio leve. Então não dei muita importância. Quando cheguei em casa, fui dormir, né? Falei, amor, olhei para minha esposa e falei, esse envelope aqui está meio gordo, mas não se iluda, não. Porque é Argentina, o peso e etc. E fui dormir. Quando eu acordei, ela falou assim, você disse que é peso argentino? Eu falei, não é? Ela falou, não, é dólar. Eu falei, como assim? Ela falou, tem $7 mil dentro desse envelope. De onde veio? Eu falei, não sei, uma pessoa me deu e fez um desenho. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Eu estou falando tudo isso porque eu não quero gastar tanto tempo falando dos nossos livros. Eu tenho tanta gente para orar, gente que veio aqui, está chovendo, e toda essa sedição e etc. Então eu estou falando isso para motivar você a gastar um tempinho depois, no final do culto, está lá, precioso Espírito Santo. A maneira de você agradecer por Deus me abençoar, para te abençoar, fala, eu vou abençoar esse pastor. Então se você foi com a minha cara, adquira, se você não foi, adquira também. Pastor, eu não gosto de ler, porque às vezes a gente pensa assim, eu não sou muito de leitura, então a gente pensa na gente. É igual quando vai adotar um filho, 90% das pessoas que vão adotar uma criança pensa nele, não na criança. Por isso que ele quer uma criança de 2 meses, de olho azul, de um bebezinho. Ninguém imagina, ninguém pensa que a criança não tem pai. A gente pensa no nosso desejo. Então, quando você for comprar o livro, pensa o seguinte, eu não sou muito de ler,
mas eu vou comprar esse e vou ler. Porque além de eu ser abençoado, eu também quero abençoar. Precioso Espírito Santo, Derretimento dos Servos. Esse livro aqui, Derretimento dos Servos, é o livro da minha vida. São 2 livros que foram feitos numa fração aí de 3 meses, para esse momento que nós estamos vivendo. Derretimento dos Servos, a história do maior avivamento da terra. A linguagem de Deus é oposta do mundo. Para a coisa funcionar para Deus, o mundo tem que estar mal, porque os corações têm que ser derretidos. Coração de pedra não pega fogo. Então Deus, olha para você entender a lógica de Deus. O diabo te exalta para te abater depois. Deus te abate para te exaltar depois. Então agora Deus está arrastando, abatendo o mundo, preparando o terreno para a igreja chegar com a pregação da cruz. Entendeu a lógica ou não? Sempre foi assim e não vai mudar. Então, esses livros estão ali, e esse livro, Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Quero deixar claro para você que é anjos e demônios, não é demônios. Porque tem gente que não adquire com medo. Eu não vou ler esse livro, é demônio. Gente, é anjos e demônios. Fala um pouquinho de demônio, mas fala mais de anjos. Então aqui tem todo o ministério de cura também disponível para você. Nós estamos fazendo um kit promocional para quem levar os 5 livros. Gente, só esse livro aqui nas livrarias, aeroportos, etc. Só esse, de quase 400 páginas, Ministério de Libertação, etc. Só esse livro aqui está 90, 80, 100 reais. É o preço. Ali ele está 50 reais. Esses outros livros é 40 reais. Então, se você faz um cálculo bem simples aí de 5 livros, você vai saber quanto você iria pagar por esses livros. Se você entrar no nosso site, tá, esse é o preço mesmo de livro, né? E se a carne está lá em cima, o leite está lá em cima, imagina a madeira. Livro é madeira. Então, se você adquirir os 5 livros, mais o pendrive com 32 mensagens de poder e avivamento, nós estamos fazendo uma promoção em 3 vezes no cartão de crédito. Você pode fazer magazine, você pode fazer Casas Bahia, você pode fazer um monte de coisa. Lá na época do pastor Luiz tinha Arapuã, né? Você lembra? Você lembra da Arapuã, né? Mesbla. Eu não lembrava, que eu sou do Blue Way para cá. Essa mesma foi boa, né? Eu sou da época, quando eu fiz, não era supletivo, era Mobral. Mas eu ainda só tenho 42 anos, gente. Olha, eu sou a primeira, quando eu casei, a primeira internet, a internet era discada. E eu lembro que eu fui discar, a internet da AOL. Você tinha 2 alegrias, quando conectava e quando a outra. A infelicidade quando alguém te ligava, porque a internet caía. Você morria de raiva quem te ligava, porque derrubava a internet. Você tinha que desconectar do telefone, conectar no computador, e agora nós estamos aí com a internet 5G. Tudo isso são cumprimentos proféticos. Gente, vai lá, adquira o pendrive de 25 gigas com 32 mensagens, mais 5 livros, por apenas R$190. É uma promoção, nós estamos falando aí de 35% de desconto. Só o pendrive é 80, com as mensagens. Vai lá, adquira e faça essa obra de Deus avançar. Agora, mês que vem, eu estarei no Japão, estarei na Índia, Paquistão. Ao todo, eu fiz um cálculo, são 13 países no período de menos de 2 meses. Índia, Paquistão, Indonésia, Filipinas e entre outros países. É o que lembrando de cabeça aí. Então, primeiro, ore para mim, para Deus me dar saúde física, emocional, mental, principalmente física. Porque avião não é para qualquer um não, gente. 15 horas, 20 horas, 10 horas dentro do avião, fora os ameaços dos aeroportos. 1 de Pedro 2:24, como receber a cura. Eu sei que você veio aqui hoje atrás de uma cura divina. E quem não veio atrás de uma cura para si, veio atrás de uma cura para alguém. Os que não vieram atrás de uma cura física, vêm atrás de uma cura emocional, ou ouvir realmente o Evangelho.
Eu gostaria de traçar bem rápido aqui para você alguma coisa sobre cura. Não adianta você vir receber ou pedir a cura sem ouvir o Evangelho, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A linguagem do céu é a fé. Você não vai alcançar nada de Deus sem fé. E a moeda de troca é fé. Deus fala, me dá fé, toma um milagre. Se você não tiver fé, pode descer um anjo do céu, lambrecar sua cara com óleo cheiroso. Não há mandinga. Não é tipo assim, leia minha mão, pastor, dá um passe. Você entendeu? Tem que ter fé. Jesus nunca disse, vai que eu te curei. Jesus dizia, vai que a tua fé te curou. A coisa é tão grave que até Jesus, Deus em carne, o verbo Deus que se fez carne, em Nazaré diz a Bíblia que ele não pôde realizar nenhum milagre. Agora imagina você chegar num lugar e sair frustrado porque ninguém recebeu o milagre. Gente, esse negócio de frustração com cura é delicado. Eu já tive que aprender, são 25 anos de ministério, como diz Luciano Subirá, é 42 de idade e 60 de ministério. Porque é tanta resenha que parece que tem 60 de idade também. Mas com 25 anos de ministério, eu aprendi que para entrar no sobrenatural, você tem que aprender a lidar com frustração. Tanto daquele que prega, como daquele que vai atrás do milagre. Ou você explica muito bem como funciona esse negócio, ou as pessoas vêm e saem frustradas, porque elas vêm com uma expectativa muito grande. É evidente que a expectativa tem um papel muito fundamental no sobrenatural, mas expectativa não gera milagre. Expectativa não gera milagre, mas expectativa gera fé. E a fé produz milagre. Então, se você vem na expectativa certa, expectativa muda até ambiente. Agora, não é dolorido ter expectativa frustrada? Dói ou não dói? Muita gente saiu com a expectativa frustrada ontem. Outros em 2018. Eu, por exemplo, eu queria que o Atlético ganhasse do Flamengo. Mas não suporto o Atlético. Gosto menos do Flamengo. Eu sou São Paulino. Mas, irmão, em 2005 foi a minha vez de rir. Então, assim, expectativa é uma coisa ruim. Porque quando ela é frustrada, a sensação é que você está saindo de um velório. Expectativa é um negócio complicado. E lidar com libertação, cura e fé é lidar com expectativa. É sonho. Agora, não adianta eu mentir para você. Eu te vender uma coisa que não é realidade. Então, tudo que você precisa ouvir hoje é a verdade. Não tem pó de pirim-pim-pim. Não tem passe de mágica. Não tem mágico e não tem curandeiro. Lá no Nordeste se diz cureteiro. O que existe é Deus do impossível que quer curar. Mas você tem que ter fé. Como que você quer uma cura de alguém que pode fazer se você não crê nele? É impossível. Então, como obter e entender essa coação? Receber cura, receber milagre e obter fé. 1 de Pedro 2, versículo 24, vamos ver esse texto aqui. Como receber a cura? Ele levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Deixa congelado o texto. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Deixa congelado. Existe uma coisa muito poderosa nesse texto. Primeira delas, o madeiro. O que é importante é que no sofrimento Jesus conquistou a vitória. Calado, ele pregou a maior de todas as mensagens. A mensagem da cruz, na realidade, gente, é uma mensagem silenciosa, sem treta. A Bíblia diz que nós pregamos a mensagem da cruz. Mas o que Jesus pregou ao subir na cruz? Nada.
A Bíblia diz que ele subiu na cruz e não disse nada, não abriu a sua boca. Em outras palavras, então não é o que ele falou, é o que ele fez. Perceba que chega uma época, uma hora na nossa vida e ministério, nós pregadores, que as pessoas começam a ligar a gente com a mensagem. Esse é o momento que você deixa de pregar e passa a ser a mensagem. A pregador, você fala assim, ó, quando fala de tal tema, logo vem o rosto daquele pregador na sua mente, ó, pá, porque ele vira uma mensagem. João disse, a Bíblia é sobre João e sobre Jesus, voz do que clama. Veja, João deixou de pregar, ele encarnou a mensagem dele. E agora você crê nessa mensagem. Observa que o texto diz que Jesus levou no seu corpo, lá na cruz. E aqui o texto diz assim, nossos pecados. Jesus não veio promover uma revolução sociológica, geográfica ou política, meus irmãos. Ele não veio libertar o povo de Israel do império de Roma. Ele nem fez isso. Todos os textos bíblicos falam que é uma vitória que ganhamos, só que é uma vitória diferente. O que é salvação e o que é libertação? Diz a Bíblia bem claro, é tirar o cara do reino das trevas e transportá-lo para o reino do Filho de Deus. Pronto, ganhamos. Sabe quando nós vencemos? Quando cada pessoa se arrepende, é uma vitória. Em outras palavras, na cabeça do mundo existe uma vitória, na de Deus outra. Por exemplo, eu disse ontem e vou repetir, a sua cura não tem nada a ver com a minha integridade. Se você for curado, meu ministério continua amanhã ou quarta-feira. Se você não for, ele continua também. Eu não fui chamado para curar você. Jesus morreu na cruz para te curar. Eu fui chamado para pregar. Então veja, eu não serei recompensado por Deus porque um paralítico levanta e anda. Você entendeu? Seria eu recompensado se eu curasse. Eu serei recompensado quando um pecador se arrepende. A Bíblia chama isso até de pedrinha na coroa. Então eu brinquei ontem e falo a verdade. Você quer cura, eu quero recompensa. Você quer o milagre, eu quero a sua salvação. Uma boa troca não é? Justa ou não é? Você acha uma troca justa? Eu quero que você vá para o céu. Você quer ser curado. Eu não serei recompensado porque um surdo ouviu. Mas se esse surdo entregar a vida a Jesus, aí sim. Então a minha oração, há muitos anos ela deixou de ser Senhor, honra teu servo, vai ter um monte de gente doente ali. Não é mais essa. A minha oração é, Senhor, salve o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque Ele cura. Eu tirei do meu peso o medo de um horário uma pessoa não ser curada e também a vanglória. Uma vez um amigo meu, precioso discípulo, ele queria ser usado com cura. Então ele me ligou 3 da manhã em casa. Arnaine, ele é francês. Arnaine, desculpa lhe incomodar. Eu falei, não, tá te esperando. 3 da manhã o cara me liga e pede desculpa para incomodar. Desculpa lhe incomodar. Falou, rapaz, eu queria que você orasse, que eu quero ser usado com cura. Qual é o segredo? Eu falei, orando pelos doentes. Gente, eu sou muito pragmático. Então não leva, eu sou prático. Levanta e anda ou levanta e cai. Comigo é dessa, a vida toda foi assim. Abre o olho e enxerga. Não estou enxergando. Tá bom, senta de novo, a gente ora amanhã de novo. Se você trouxer um morto aqui amanhã, eu vou orar para ele ressuscitar. Se ele não ressuscitar, azar dele que não teve fé, eu mando enterrar. O que eu tenho a ver com isso? Deus me mandou orar. Você está entendendo isso ou não? Então, para mim, o negócio é muito prático. Assim, eu sou tão prático. Se eu chego no shopping, eu sei a loja que eu vou, chego em 5 minutos, fiz a compra e volto para casa. Muito prático, né?
A minha mulher vai, ela passa numa loja. Fala, você vai comprar aqui? Não. Então por que você entrou? Mulher. Você já viu aquela zona de calor do shopping de uma mulher e a zona de calor de um homem? Não. Por onde o homem anda, não é todos os homens não, viu gente? Isso vai muito do colérico, a pessoa mais prática. No entanto, eu quero te ensinar a praticidade da fé. Deus tem uma praticidade. Se crer, tem milagre. Deus também não está aqui naquele trocadilho. Por exemplo, hoje uma pessoa me escreveu: o senhor não vai dar nenhuma palavra, eu estou desesperada, estou perdendo a fé. Eu só escrevi para ela, falei assim: quem é seu pastor? Só isso. Vai perguntar para ele. Por que eu tenho que dar a palavra para você se eu nem te conheço? Simples. Por que eu tenho a obrigação de dar uma opinião para tudo? Por que eu tenho que ter opinião sobre tudo? Não tenho. Eu não tenho que dar opinião para todos, opinião sobre tudo. Eu tenho que falar, eu sei disso, não sei disso. Pastor, o senhor sabe disso? Eu não sei ainda, mas vou pesquisar, quando tiver resposta eu te dou. Esse orgulho eu não tenho. Do tipo assim, vou orar. Ah, Senhor, fulano não foi curado. Ah, Senhor. E eu ficava desesperado. Desesperado. Eu perguntei para ele. Ele falou assim: qual é o segredo para orar e pessoas serem curadas? Eu falei: primeiro, a fé de quem ora. Segundo, a fé de quem recebe a oração. E terceiro, a soberania de Deus. Ele falou: mas é só isso? Eu falei: mas você queria o que mais? Vamos lá. A fé de quem ora. A fé de quem recebe a oração. E a vontade de Deus. Você queria que tivesse outra coisa também? O que? Uma areia, um pó, um sal, uma rosa, uma água? Não tem segredo. Tá, mas por que eu oro e o cara não é curado? Falei: pega essas 3 respostas e elimine elas. Então, Senhor, por que ele estava doente? A resposta de Jesus responde às 3 perguntas. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Então nós sabemos que tem gente que está doente porque alguém pecou. Não é toda pessoa doente que está em pecado, mas todo pecado traz doença. Conte com isso. Entendeu o que eu disse? Todo pecado traz doença, mas não é toda doença que é por causa do pecado. Jesus responde isso, ele deixa claro. Vamos lá. Quem pecou? Jesus diz: ninguém pecou. Então por que ele está doente? Jesus responde em uma resposta às outras 2 perguntas: para que o nome do Senhor seja glorificado. Então tem gente que está doente porque pai pecou, tem gente que está doente porque ele pecou, e tem gente que está à guarda da glorificação do nome do Senhor na sua cura. Pronto, ele matou de uma forma simples. Tem gente que está doente que ele só vai ser curado quando ele perdoar, quando ele se arrepender, quando identificar uma maldade, quebrar algum princípio hereditário. Isso aí não tem como fugir, gente. E não tem como, pode ser um anjo, o pastor pode estar consagrado, que Deus vai falar assim: não tem a ver com você, com o seu ministério, não tem a ver se eu vou curar ou não. Por isso que num culto tem um monte de gente que é curado, outros não são. Viu? Não tem a ver comigo e nem com Deus, tem muito mais a ver com você. Se tivesse a ver com Deus, ele não fala: vou curar você, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Não, ele curaria a todos. Quando é que Jesus definiu essa regra? No madeiro. Todos os textos bíblicos de cura e de salvação estão conectados. Isso é importante você saber. Preste muita atenção. O texto diz que lá na cruz Deus definiu a regra. Se Deus tivesse alguma dúvida em curar você, ele deixou lá na cruz. Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi moído como um de quem não tinha beleza e nem formosura para que nós o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. E quem viu ele naquela época não fez dele caso algum. Se Jesus estivesse hoje, você ia pensar que ele era um vendedor de picolé ou alguém ali. Você se olhava para ele e falava assim: esse cara não é Jesus. Então, não, eu sou o Messias. Não, você não pode ser o Messias. Você não tem cara de Messias. Esse que é o problema.
A gente quer o Messias igual o judeu. O problema é que Deus manda o Messias que a gente quer, numa embalagem que a gente não gosta. A maioria dos milagres que desejamos vem da vida de gente que você não gosta. É a oração dele, talvez, você não topa ele. Então, normalmente as pessoas creem que Deus fala, mas não quando fala com ela. É tipo assim, quando você vai falar com alguém, eu vou tecer duas profecias aqui, profecias bíblicas e poderosas. Deus vai mudar a sua casa e sua família. Diga, eu recebo. Como é que você sabe que Deus me mandou falar isso agora? Deus quer que você se arrependa de seus pecados, senão tudo na sua vida vai dar errado. Viu? Diminuiu, amém. Eu falei a mesma coisa de maneira diferente. Deus vai mudar a sua vida. Vamos lá. Quando você pega o livro de Crônicas, 2 Crônicas 7,14, ali você tem condicionais, põe na tela para você ver, e você tem bênçãos. A gente só pega a bênção, mas não pega as condicionais. Então nós temos ali 4 condições para receber algo de Deus, e 3 bênçãos. A gente só pega as bênçãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Vamos às condições. Vamos lá. Se humilhar. Se converter de seus maus caminhos. Vamos lá. Essa parte a gente joga fora. Então é nítido que existe 4 condições para que Deus nos ouve. Agora a gente só pega a segunda parte. Então, 3. Eu ouvirei dos céus. Que coisa boa. Deus vai me ouvir hoje. Perdoarei seus pecados. Uau! E sararei sua terra. Quem recebe tudo isso? Agora, quem põe as condições? Deus limitou as condições. Ele falou assim, está aqui. Está aqui. O problema é que a nossa alma é condicionada a fazer birra. O senhor não vai me ouvir? Perdi a fé. Deus fala, quem sai perdendo é você. Você já começou com a palavra perdi. Deus não está fazendo um jogo com você de aposta. Deus não está te implorando para você, me ame. Quem sai perdendo com a dor é quem sente a dor. Então Deus, não adianta você fazer birra com Deus, está vendo? Por isso que não vou negar. Primeira coisa que você precisa entender no reino de milagre, tem que ter humildade. Muita gente vem atrás de cura, tipo, vou lá, vamos ver o que vai dar. Eu antigamente, na época que você podia fazer isso, eu já fiz muita loucura no reino de milagre. Hoje não dá para você fazer mais, senão eu saia preso. Mas, por exemplo, eu estava pregando a bola da Suflama em Manaus, estava eu, pastor Cirilo, e chegou um camarada na cadeira de roda, e a mulher e o filho. Quando eu fui orar, o cara com a cara fechada. Eu já percebi que eu estava diante de um bad boy. Tipo assim, o cara não queria estar aqui, mas trouxeram ele na marra. A mulher insistiu. Eu falei assim, você quer ser curado? Ele falou, não. Eu falei, então eu estou diante de um cara assim, meio rebeldezinho. Tá. Por que você não quer ser curado? Porque eu não creio. O cara na cadeira. Eu falei, então você não quer ser curado? Não. Eu falei, então por que você veio? Ele falou, aqui. Olha para mim. Que escolha eu tive? Me arrastaram até aqui. Falei, nesse lado você tem razão. A mulher foi levando ele xingando. Ela falou, você vai fazer o que? Vai me bater? Acho que a mulher era mais prática do que eu. Levou o cara na marra. Falei, a sua mulher te trouxe na marra? Minha mulher e meu filho. Pois eu também vou orar por você na marra. E pior, eu vou orar e vou tirar você da cadeira. Se você vai arrastar, andar, correr, aí é com você. Mas na cadeira você não vai ficar. Ele, você está louco? Eu falei assim, louco é quem trouxe você até aqui. Mas já que você veio, orei para o cara. Depois que orei, virei a cadeira dele. A hora que eu virei a cadeira dele, eu falei assim, Fua! Irmão, só sei que o cara levantou e saiu andando.
Aqui, ó, não vamos muito longe, não. A Igreja da Paz, em Santarém, acho que minha sogra estava lá naquela época. Isso tem uns 2006, 2004, mais ou menos, estou te falando. É 60 anos de ministério. 2006, 2004, mais ou menos. Normalmente, quando eu orava para surdo, eu acostumava a quebrar os aparelhos deles. Jogava no chão e pisava. Pá! Agora, não dá para você fazer isso mais, que pena. Mas era bom. Estava em quebrar a cadeira de roda. Quantas vezes? Pegava madeira e quebrava, moía. Pá, pá, agora você não volta mais para a cadeira. Hoje não dá para você fazer isso mais. Mas a gente também vai, né? Eu tenho um discípulo meu que fala, o pastor nem vai ficar bom depois dos 50. Pô, ainda faltou 8 anos ainda. Ele tá, obviamente, ele está falando na parte de maturidade, né? Só que assim, eu brincava que nem fé eu tinha, loucura, certeza. O dom que eu sei que Deus me deu antes de me dar o dom da fé foi o da ousadia. Nunca tive medo de orar por ninguém. Nunca preocupei com a minha reputação. Então o rapaz veio e disse, Hernando, o que é que eu faço? Assim, ó, enfilera os paralíticos e ora, levante e anda, levante e anda, levante e anda. E se eles não andar? Eu falei, uai, você está orando? Aí, deu 2, 3 dias, ele ligou em casa de novo, 2 da manhã. Arnaine, desculpa lhe incomodar. Falei, não. Cara, eu orei pelos paralíticos. E aí? Caíram todos. Na época não tinha a palavra coach ainda. Ele falou, olha, sua mentoria não está funcionando. Eu falei, é só você me ligar durante o dia. Aí no outro dia, eu falei, orei por todos os cegos. E aí? Ninguém enxergou. Irmãos, os primeiros 300 paralíticos que eu orei, ninguém andou. Eu orava para os surdos, está ouvindo? Pronto. Ninguém ouvia. O que eu fazia? Eu insistia. Agora, você que me vê, você que olha para mim, você precisa entender uma coisa, o seguinte, tira das suas costas. Agora eu falo para quem ora por cura e para quem quer cura. Para quem quer cura é um discurso. Para quem ora por cura é outro discurso. Para quem ora por cura, tira das suas costas a responsabilidade da cura. Quem cura é Jesus. Você tem uma responsabilidade, pregar, gerar fé no coração das pessoas e ser um servo. Primeira coisa. Agora, quem recebe cura? Você tem uma responsabilidade. Você tem que ver Jesus em mim. Se você não conseguir ver Jesus em mim, você vai sair frustrado. E ainda me culpar. Esse é um preço que é inevitável. Porque mesmo falando isso, tem gente que vai culpar a igreja. Gente, todo mundo será curado aqui hoje? Seja honesto. Não. Muita gente será curada aqui hoje? Com certeza. Muita gente é curada e depois vai perder a cura. Que também acontece. Porque não é mágica. A cura é espiritual. Então, enquanto eu ando com Deus, a cura vai se manifestando. Agora, qual é o segredo? Entender que a cura é uma provisão da cruz. Não é minha. Então, todo dia, eu falo, Senhor, que todos fiquem sabendo que Tu és o Senhor. E eu sou Teu servo. Você já viu muitas vezes essa oração na Bíblia. De Moisés, de Elias, dos discípulos. Que todos saibam que eu sou Teu servo. Agora, ainda assim, Jesus sendo servo de todos, em Nazaré ele não conseguiu fazer milagre. Notem que a Bíblia não diz que ele não quis. Ela diz que ele não pôde. É pior ainda do que não quis. Ou seja, se ele tivesse uma escolha, seria menos pior. Agora diz a Bíblia que ele não pôde. Isso denota a palavra incapacidade. Mas a incapacidade veio dele? Claro que não. Logo depois ele realiza um monte de milagres. E bem antes ele realiza um monte de milagres. Por que em Nazaré ele não pôde? Por causa da expectativa. A cidade conhecia o filho da lavadeira. Todo mundo sabia quem era Jesus. É o filho do carpinteiro, filho da lavadeira Maria.
Como é que o cara agora vem dizendo que é Messias e cura todo mundo? A expectativa zero. Então agora Jesus chega ali, ninguém acreditava que ele era quem ele dizia que ele era. E o que Jesus fez? Saiu de lá falando, acabou meu ministério. Que vergonha. Nada, ele foi lá, diz a Bíblia que ele sacudiu a poeira e bola para frente. Foi, orou para outro e outro foi curado. Então, honestamente falando, existe uma coisa muito importante que você precisa fazer hoje para receber qualquer nível e qualquer tipo de milagre. Primeiro, expectativa certa na pessoa certa. Expectativa, que é diferente de fé. Segundo, a fé certa na pessoa certa. Tira os olhos do homem, apesar de Deus usá-lo, é um comedor de feijão. Quando eu falo feijão, dá vontade de rir. Só feijão. Um homem cheio de falhas como você. Mas qual a diferença desses homens? Tiago deixa claro, quando ele fala de Elias, Elias era um homem fraco como nós. Eu amo esse texto. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Primeira coisa que eu olho nesse texto, Elias era um ser humano, gente. Apesar de subir numa carruagem de fogo, ele era ser humano. Eu fico maravilhado com esse texto, muito mais com a parte de fazer cair fogo, com a parte de um ser humano fez chover fogo. Então o texto diz, Elias era fraco, era humano. Mas qual é a diferença de Elias para mim e para você? Ele orou e fogo desceu. A diferença está em que ele orou. Viu a diferença? Por isso, que quando chegar lá no texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 22, no verso 15 diz, cuidado com os falsos profetas. Aí o texto diz assim, eles curam, expulsam demônios, profetizam. Notem que Jesus não diz tentam curar e profetizar. Você vai se lembrar de Balaão, lembra de Balaão? Aquele profeta burro que falou com o burro profeta? O texto deixa claro que Balaão era profeta. A mulher sabia quem era Paulo. Então é uma linha muito tênue você saber sobre o profeta e o espírito de adivinhação, da sugestão. Você não vai saber. A menos que você esteja muito conectado com Deus. Então o texto diz, profetizam no meu nome, curam no meu nome, expulsam demônio no meu nome, fazem milagres no meu nome. Jesus não disse falso milagre, tentaram fazer e falsa profecia, mas nenhum texto Jesus diz, ganham almas. A Bíblia diz que quem ganha alma é sábio. Quem ganha alma tem paixão por almas. Quem ganha alma está preocupado com a alma das pessoas. E o que é ganhar alma? É obra da cruz. Lá no madeiro, voltando ao texto de 1 de Pedro 2,24, Jesus levou só a salvação. Tem uma linha do evangelho aí que crê que cura não faz parte do plano de salvação. Não é cruz. Então eles falam, povo vai para a igreja só atrás de cura. Gente, Jesus não tem mágoa e nem problema de alma. Deus é saradinho. Então ele não fica, esse povo que só vem atrás de mim, atrás de cura. O problema de Jesus não é, mas Jesus deixa claro que você não pode ir a ele atrás de milagre. Não, ele fala o seguinte, que quem vem atrás dele atrás de milagre é quem não é crente, é quem não conhece, é o ímpio, é normal. O que não é normal é o cara que conhece Deus, ama Deus, correr só atrás de milagre. Esse já conhece a face dele. Apesar dele receber o milagre, ele não pode ir só atrás daquilo que ele sabe quem Deus é. Quem não sabe, ele tem que ser atraído. Por isso que Jesus multiplicou peixes e pães. Porque eles estavam ali, atrás dos milagres. Ou você acha que eles estavam atrás do Messias? Jesus mandou, falou, não vão embora. Vocês estão me rejeitando. Vocês querem só o que eu tenho, não o que eu sou. Jesus disse, Senhor, eles não sabem, eles não têm discernimento. Então é muito normal para nós dar às pessoas o que a dor delas pedem. Por isso que a cura está ligada à integridade de Deus. A dor das pessoas, Deus é compassivo. Ele sente dor da dor das pessoas. A Bíblia diz que Jesus curava os enfermos, primeiro, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo, e segundo, porque ele tinha compaixão de todos. O cerne do ministério evangelístico é a
compaixão é condoer-se. Mas não é suficiente. Agora o segundo ponto é você entender o coração da doença. Por que as pessoas ficam doentes? E por que muitos continuam doentes? A doença é algo que atormenta o mundo todo. Raramente você vai encontrar alguém aqui que não está com algum probleminha. Não, pastor, eu não tenho nada. Esse dia minha esposa, nova, bonita, foi fazer um exame. A gente viu umas 70 coisas. Falei, mulher, você está viva? O que é isso? Mas é tanta coisa. Ela falou, não vou fazer mais exame, toda vez que eu vou fazer, acha alguma coisa. Então, muito difícil você pegar alguém que fala, eu não tenho nada. Olha, pelo menos um fio de cabelo está caindo. Uma ruga você tem. Em outras palavras, a doença atormenta todo mundo, por isso que tem plano de saúde. Não, eu não tenho plano de saúde. Aí já é uma outra questão. Mas se você pudesse, você teria. Em outras palavras, nada mata mais no mundo do que doença. Todos têm medo de morrerem doentes. Você já viu as pessoas escolhendo como morrer? E quem compete doença? Depois dos 40, o assunto maduro é, qual remédio você está tomando? Isso é sinônimo de maturidade hoje. Cara, eu encontrei um remédio, rapaz, você vê esse remédio. E você quer ver papo cabeça hoje? É competir quem é mais doente. Não, rapaz, mas eu estou com negócio. Mas você não tem noção, meu fígado. Rapaz, eu fui no médico. E compete quem está mais desgraçado que o outro. Isso é papo cabeça. Em outras palavras, todo mundo tem medo de morrer doente. Morrer às mínguas, que a gente diz. Bom mesmo, eles falam assim, escolhe até... Bom mesmo é dar um infarto. É triste mesmo, de fato. Porém, temos aqui hoje alguns fundamentos sobre doença e sobre cura. Da cura eu já falei. Primeira coisa que você precisa entender. Não joga para a vontade de Deus se você é curado ou não. Deus quer curar você. É desejo de Deus curar você. A Escritura tem uma finalidade: revelar a natureza de Deus quanto a duas coisas. Então tem duas coisas na Bíblia que não tem mistério e segredo: o que Deus pensa sobre pecado e o que Deus pensa sobre doença. O que você leu aqui foram as duas coisas que ele levou no madeiro: pecado e doença. Então está claro para nós que o que Deus pensa do pecado é a mesma coisa que ele pensa da doença. O tratamento que Deus deliberou para o pecado foi o mesmo que ele deliberou para a doença. Do jeito que Deus tratou o pecado, ele tratou a doença. No mesmo lugar, com a mesma rigidez, com a mesma fúria. Deus jogou na cruz seu pecado e sua doença. Então, por que algumas pessoas são curadas e outras não? Pelo mesmo motivo que algumas são salvas e outras não. Todo mundo aqui quer ir para o céu? Quem vai para o céu? Quem aqui está vivo? Levanta a mão. Então você já pode morrer. Pensa numa coisa que só acontece com quem está vivo. Está aí uma verdade que a gente não gosta. Na realidade, essa é a maior de todas as verdades. Você vai morrer. Agora, detalhe. Como você lida com essa verdade? Por que nem todos são curados? Pelo mesmo motivo por que nem todos são salvos. Vamos lá, vou te explicar. Quando você precisa de perdão, você vai aonde? Eu não vou. Você respondeu. Quem conhece Jesus sabe onde vai. Quem não conhece não tem, diz a Bíblia, conhecimento, ou a verdade, ou entendimento de pecado. O que é entendimento de pecado? Pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Te explico. Pecado só tem pecando.
só vence pecado parando de pecar. Quanto mais peca, mais monstruoso ele fica. Pastor, eu odeio o pecado. Para de pecar. Esse dia o cara falou, você só sabe pregar sobre cruz, arrependimento. Por que você só prega sobre isso? Eu falei, porque você só sabe pecar. Quando você parar de pecar, eu paro de pregar sobre arrependimento. Por que você prega sobre avivamento? Porque ainda não vivemos ele. Quando vivermos, a gente muda o rumo. Por que o senhor prega cura expulsa demônio? Porque o povo ou tem doença ou tem demônio. Todos creem na cura? Não, senão toda a cidade de Curitiba estava aqui dentro hoje. Estaríamos no estádio. Todos creem na salvação? Não. Por quê? Primeiro motivo, eles não creem na salvação, não é por maldade. Um dos pontos, a Bíblia diz que o Deus desse século, o príncipe desse mundo, cegou o entendimento deles para que não vejam a glória de Deus. E esse fundamento não é só para salvação, é também para cura. A pessoa está sofrendo as mínguas e não sabe que Jesus cura, porque ele não sabe que foi o diabo que pôs a doença nele. Da mesma forma que ele também não crê na salvação, porque ele não sabe que ele está indo para o inferno por causa de seus pecados. Agora, quando a pessoa não aceita Jesus, você não joga a culpa para o evangelista, contanto que ele tenha pregado a salvação. Mas quando a pessoa não é curada, você joga a culpa para o evangelista, mesmo ele tendo pregado sobre cura e orado por cura. Então eu vou te dar uma boa e uma péssima notícia. Qual você quer primeiro? Bom, vamos lá. A péssima notícia é que nem todos serão curados. E não é por culpa de Deus, nem minha, nem da igreja. Mas é culpa minha? Também não. Às vezes sim, às vezes não. Porque tem vários tipos de cura. Tem a cura instantânea. Gente que é curado na hora. É a linguagem de fé de cada um. Tem gente que tem fé para levantar e andar. Eu realmente, honestamente, quando eu orei para aquela menina que falou para mim que ela não podia ficar em pé por causa do problema na medula, etc., eu imaginei, falei assim, ela vai andar devagar, ela vai precisar de ajuda. A menina saiu andando. O moço ficou andando, não parava de andar. Então assim, lá no fundo do seu coração, você é humano. Agora em Ponta Grossa, a gente estava pregando, ano passado, né? Não foi esse ano. E foi sobrenatural, na metade do culto, entrou uma mulher com uma criança no colo. Você vai digitar lá, Cruzada de Milagres. O ano passado foi o quê? 2001? Penso que o segundo ou terceiro dia. 2021. E aí, de repente, entrou a mulher com a criança no colo. A menina estava morta. E ela gritava. E eu olhei para a menina sem sangue, e eu olhei para o Rodrigo, lá do pastor Nelson Braga, falei, Rodrigo, chama o SAMU. Ninguém ouviu, mas eu falei. O Rodrigo falou assim, pastor, foi o SAMU que deixou ela aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, lá em Fortaleza aconteceu parecido com a daquela menininha ontem. O camarada tinha aquela doença pulmonar que fuma muitos anos depois da fibrose, né? Efizema, pronto. E ele não tinha mais pulmão. Então, onde ele ia, ele carregava o balão de oxigênio. Como eu te disse. Então, o Ebe olhou assim para mim e falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer o que eu vim aqui para fazer. Orar. Ah, tá. Eu falei assim, o que acontece se eu tirar esse balão do senhor? Ele falou, eu morro. Eu falei, então hoje eu vou descobrir meu ministério. Se Deus me chamou para ganhar as cadeias ou o mundo, porque eu vou arrancar esse balão seu. O Ebe conta isso para todo mundo, ele disse que ele foi ficando vermelho e falou assim, esse cara vai desgraçar meu ministério, meu Deus do céu, esse cara vai morrer aqui, que esse evangelista... Eu sei que eu arranquei o balão do cara. Pastor, o que passou na sua cabeça? Irmão, eu não vou jurar porque crente não jura, mas eu juro que na hora não passou nada na minha cabeça. Eu simplesmente fiz. Você viu o moço também, aquele que saiu andando para tudo que é lado, a primeira vez que levantou, se não tivesse a cadeira, ele teria o quê? Porque ele levantou e caiu. Falei, tenta de novo. Aí, arranquei o aparelho do camarada.
E eu falei, vou esperar alguns minutos. Lá por dentro eu falei assim, misericórdia, meu Deus. Lá na época que eu ainda falava, Senhor, honra teu servo. Hoje eu já não falo isso mais, eu descobri que a cura é a integridade de Deus, não é minha. Eu falei, Senhor, não me deixa passar vergonha. Meu ministério está só começando. Tem uma vida toda pela frente. O cara foi ficando roxo, gente. Roxo. E eu, sabe, você tem que mostrar, continua com a confiança perante as pessoas. E o cara foi ficando roxo. E o Weibe cutucava. E o cara foi ficando roxo. Foi ficando roxo. Daqui um pouco o cara para de respirar. Aí, pastor, não é bom pôr? Não vou pôr, não. Já a vaca já foi para o brejo mesmo. Já não tinha. Irmão, e eu fiquei do jeito que estava ali. Falei, agora é o seguinte. Ou agora Deus faz esse negócio andar de vez, ou acaba aqui agora. Eu li livro que camarada quebrava a cadeira, Smith Wigglesworth. É claro que eu estou numa igreja de um americano, não é essa a pronúncia. Contudo, vocês entendem. Para um goiano, falar em português é um avanço. Esse cara aí, Smith, o resto fica para sua conta. Eu já li cara fazendo tudo. Eu li na Bíblia que os apóstolos faziam milagres. Que raio de apóstolo sou eu? Que estou preocupado com a minha reputação. Ou se alguém tem, a Bíblia me mandou, vai lá e ore em meu nome. Então eu entendi uma coisa, Deus quer curar. E às vezes a cura não acontece. São muitas coisas. Em Brasília, por exemplo, pastor Eliane, eu orei para o camarada em Brasília, camarada 100% cego, foi curado na hora. Glória a Deus. Aí a igreja vai louca, é bonito, né, gente? Cura é bonito. Se eu pudesse escolher entre expulsar demônio e orar por cura, eu preferia expulsar demônio. Porque pelo menos eu estou vendo alguém perdendo. No caso, o diabo. É muito bom, gente, ver o diabo perdendo. Expulsar demônio é uma coisa muito boa. Eu amo orar por cura. Mas é o mesmo ministério. Não tem como você separar. E aí eu orei, o cara foi curado. E é maravilhoso a reação de quem é curado. Voltou, deu 6 meses, eu voltei naquela igreja. Está lá o cara cego. Aí vem a frustração. Infelizmente a gente tem que lidar com isso. Vou orar para o cara, vem cá. A minha memória, gente, é de elefante. Tudo que eu leio eu decoro. Se eu bater o olho em você, eu não vou esquecer de você nunca mais. E se você me falar seu nome, eu também não vou esquecer. Eu falei assim, eu me lembro do senhor. Eu orei, o senhor era cego. É. O senhor está cego? Não, estou. Você veio aqui hoje para enxergar de novo. Eu falei, pois eu vou orar, o senhor vai enxergar. A filha dele levantou, não ora não, pastor. Eu falei, quem que é você? Ele falou, sou filha dele. Não ora, pastor. Eu trouxe porque ele insistiu, mas não ora. Eu falei, por quê? Ele ficou curado, enxergando, até o mês passado. Mas depois que ele passou a enxergar, ele não podia ver 2 coisas. Dinheiro e mulher. O homem desviou, virou o Satanás em casa. E a mulher dele falava assim, você vai ficar cego de novo, desgraçado. Você vai ficar cego de novo, miserável. Se Deus quiser, você vai ficar cego de novo. O cara passou a trair a mulher. E a mulher falou assim, pelo menos você seria salvo, seu miserável. E o cara ficou cego. Pensa numa bruxaria que a mulher fez. Eu falei assim, é isso mesmo, senhor? É, pastor, a gente é fraco, pois agora você vai para o céu. Cego, sai da minha frente que eu não vou orar por você. Então, quando uma pessoa é curada, é um monte de coisa que corroborou. Quando ela não é, você tem que simplesmente ficar humilde e falar, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe por que uma pessoa está assim, por que ela não está. O Senhor sabe o que acontece, é uma série de coisas. Então, você que veio aqui hoje para ser curado, põe uma coisa na sua cabeça, seja humilde. Deus não deve nada para você. Entendeu o que eu disse? Todo dia que eu vou orar e eu preciso de milagre, a primeira coisa que sai da minha boca, Senhor, eu peço, mas eu quero deixar claro para o Senhor uma coisa, o Senhor não me deve nada.
porque a gente vai a Deus como se Ele nos devesse. Então seja humilde. Senhor, o Senhor não me deve nada. Se Deus fizer, um cantor muito amigo meu, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Uma coisa é fato, lá no céu não tem paralítico, canceroso, cego, surdo, tem nada. Uma vez eu orei para uma pastora, que era cancerosa, ela foi curada, ficou uns 6 anos curada, escreveu um livro contando a cura, fez PET scan, você sabe, depois de 5 anos você fizer um PET scan, não tem realmente, você não tem mais célula cancerígena, mas depois o câncer voltou, ou apareceu em outro lugar, de fato era uma coisa bem genética, ela morreu. Eu realmente questionei a Deus, o que eu me arrependi, mas eu ouvi a voz do Senhor, me disse com todas as palavras, ela não chegou aqui com câncer. Ou seja, ela foi curada. Depois desse dia, eu nunca mais quis obrigar a Deus a nada. Senhor, o Senhor não me deve nada. Então, primeira coisa, humilhai-vos. Senhor, eu não sou o bad boy da história. Eu não estou aqui com raivazinho, culpando Deus. O Senhor não me deve nada. Vou passar por essa vida, mas o Senhor levou sobre a cruz meu pecado. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou entregar ao Senhor a minha alma. Sabe qual é o nome disso? Humildade. Vou entregar ao Senhor a minha vida, porque tem gente que é curada aqui e vai agradecer lá no terreiro. Percebeu? E Jesus cura, porque se o cara ter fé, Jesus cura. Então, a primeira coisa, você quer que a cura da cruz venha sobre você? Então, a primeira coisa, espere que a salvação dessa mesma cruz venha até você. Porque Jesus morreu na cruz para levar seu pecado, como lemos, e sua doença. Mas todo mundo pensa, você sabe quanto tempo vai durar a sua cura? Enquanto você viver. Mas a salvação é por toda a eternidade. Então eu vou te dar um conselho. Primeira coisa que você tem que fazer, como sinal de humildade a Deus: Senhor, eu reconheço que sou pecador e te entrego a minha alma. Quando você faz isso, primeira coisa que você está dizendo: Senhor, eu me humilho. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Na realidade, o cara não está vivendo, ele está dizendo que está vivendo. Pensa na humildade do cara. Nenhuma. A cura vem muito da pureza da fé, gente. Tudo isso que eu estou falando para você é pureza. O problema é que hoje tem algum evangelho aí que promete, e a pessoa não recebe, depois ela fica decepcionada, porque prometeu. Sabe qual é a promessa que eu posso fazer, que eu tenho certeza que eu vou cumprir? Que se você entregar a sua alma a Jesus, você será salvo. E a minha cura, pastor, aí é você e ele, vocês se entendem, porque depende da sua fé. Eu tenho controle sobre a minha fé, eu não tenho controle sobre a sua fé. Como é que eu posso te dar algo que nem você crê? Se nem você crê que pode ser curado, como é que eu posso fazer isso? Você tem que ter fé em Jesus, que lá na cruz ele levou o seu pecado e sua doença. E agora, como esse Jesus Cristo lhe cura, ele lhe salva, e como ele lhe salva, ele lhe cura. Sabe o que é isso? É fé no Filho de Deus. É crer que Jesus não está preocupado se você é rico, pobre, branco, preto, pardo, índio. No reino de Deus, a linguagem é da fé. Jesus disse: se você crê em mim, você tem que crer em mim, porque eu morri por você. Você quer algo de um Jesus que você não crê? O que é fé? Fé é certeza que depois que eu orar para a senhora vai levantar e andar. Mas normalmente você pergunta às pessoas: a senhora tem medo de cair? O que elas respondem? Sim. A senhora tem medo de cair? Sim. Pronto. Isso é normal, porque é ser humano.
Mas não tem como ter fé e medo. Quem tem medo não está tendo. E quem tem fé é uma contradição. Você dizer que crê em Jesus e tem medo. Por isso que Jesus dizia, muitas vezes, não temas. Em outras palavras, não tenha medo. Crê. Imagina Pedro. Todo mundo zomba que Pedro afundou. Mas eles sequer saíram do barco. Vou te falar a verdade, Pedro teve a experiência de andar sobre as águas. Andou pouco. Os outros sequer andaram. Pergunta para Pedro se valeu a pena. Vai dizer, olha, eu bebi um pouquinho de água, afoguei um pouquinho, mas valeu a pena. Agora, você tem que pensar o seguinte, vale a pena crer em Jesus? Vale. Vale. Vale a pena ter fé? Vale. Primeiro, você pode ser salvo. E aí é o que mais importa. Ser salvo. A Bíblia usa o termo encomendar sua alma ao céu. E isso é reconhecendo Jesus como seu Salvador. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu posso ser salvo na eternidade. E Ele veio para levar também a minha doença aqui, porque Deus não gosta de ver você sofrendo. Mas se você não crê nele, Ele vai fazer o quê? Ele pode fazer. Você não crê. Então, se creres, verás a glória de Deus.